Mas há uma segunda coisa necessária para que o coração seja iluminado. Se a primeira é um espírito de sabedoria, a segunda também está no versículo 17, continue comigo a leitura, que diz o seguinte: vos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí entra um termo aqui muito carregado em nossos dias. E aí você leu aí, lógico, o Senhor tem que dar revelação, tem que revelar a eles. E é evidente que Paulo não está falando desta revelação que nós ouvimos falar por aí. Não significa que Paulo está querendo que aqueles irmãos efésios tenham novas revelações sobre verdades que já foram ditas a ele. Paulo não está orando aqui para que eles sejam levados a uma conexão, a uma forma que eles se acheguem, comecem a ver coisas que não sabem, que não sabiam. Não é isso que Paulo está falando aqui. Relacionado ao iluminados os olhos do vosso coração, é justamente esta iluminação do Espírito Santo. A revelação que Paulo fala e mostra aqui em sua oração é justamente essa de entendimento, porque em pleno conhecimento dele, de quem? De Deus. Para nós conhecermos ao Senhor, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Na obra em que Deus nos revelou, nós vamos ver o Espírito Santo ter algumas funções, 3 especificamente. A primeira é de revelar aos autores bíblicos as verdades concernentes à revelação de Deus. Então o Espírito Santo revelou a Moisés, revelou a Paulo, revelou a Pedro, revelou aos evangelistas. Mas mais que isso, a segunda tarefa que o Espírito Santo executou também foi a inspiração para que relatassem e registrassem isso. E está em suas mãos. O registro desta revelação dada a esses homens, os autores bíblicos, está registrada e está aí nas suas mãos. Mas há uma terceira tarefa, que essa continua sendo realizada pelo Espírito Santo, que é a iluminação. Talvez você, antes de se converter, leu vários textos. Você ouviu o Evangelho, você foi a alguma igreja. Talvez quando você não era crente, você encontrou alguém com um folhetinho na rua que te entregou e você leu e aquilo não fez um mínimo de sentido para você. Tomara que não, mas talvez você esteja aqui e o que foi cultuado, lido e mostrado e orado aqui para você não faça nenhum sentido. Quando isso ocorre, é porque ainda não há a iluminação do Espírito Santo para que você conheça Deus. Paulo não está falando com não crentes aqui. Olha que Paulo está falando aos irmãos efésios que ele acabou de falar que são eleitos, redimidos e selados. Ele está falando com os irmãos efésios que têm uma fé no Senhor Jesus Cristo, que é operosa a ponto de demonstrar amando uns aos outros. Ele está falando com crentes aqui. Mas mesmo assim, Paulo deseja um progresso no conhecer de Deus. Como está acabando o versículo 17? Da revelação no pleno conhecimento dele. Paulo não está falando que os irmãos efésios não conhecem a Deus, mas ele está orando para que o coração deles sejam iluminados a ponto de prosseguirem em conhecer a Deus. Talvez depois da sua conversão, de que o Senhor te chamou, você cessou no conhecimento de Deus. Você não lê mais tanto a Bíblia quanto você lia. Você talvez não ora mais o quanto você orava. Você não evangeliza mais como era naquele começo. Um coração iluminado traz a nós o progresso em conhecer ao Senhor. Esta iluminação do Espírito Santo, é justamente esta revelação que Paulo está falando aqui, de nós lermos a Bíblia e o Espírito Santo nos iluminar de tal forma que nós entendemos o que está escrito. E isso não vem de você, muito menos a sabedoria necessária para ter um coração iluminado vem de você. Vem de Deus. Por isso Paulo não está orientando os irmãos a fazerem isso. Paulo está falando qual é a sua oração a Deus. Paulo está falando como ele ora a Deus. Ele fala, eu peço isso a Deus e não a vocês. Paulo se preocupa
em explicar para aqueles irmãos que o coração deles precisa ser iluminado. Primeiro, com o espírito de sabedoria, e essa sabedoria vem de Deus. Segundo, com o espírito de revelação, a iluminação do Espírito Santo, que também vem de Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 10, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que Paulo quer dizer aqui? Você pode entender o Evangelho. Você pode entender que Jesus veio e morreu pelos seus pecados. Você pode entender intelectualmente todas essas coisas. Mas a fé é produzida no coração. E nós pedimos essa fé a Deus. Não há obra nossa, mas somente Deus trabalha e a Ele que nós pedimos.